Bom, depois dessas informações, vamos resolver um probleminha simples envolvendo todas as instruções que foram dadas antes. Olha essa questão. Questão número 11, dando continuidade à videoaula passada, né? Resistores podem ser associados em configuração mista, de modo que seja possível obter um valor de resistência geralmente não encontrado em um só resistor. Então, todos esses resistores podem resultar em um valor que não existe em um só resistor. Essas associações também podem ser usadas para dividir correntes elétricas e tensões, entre outras finalidades. O diagrama ao lado, esse aqui, apresenta um circuito misto de resistores, associação mista, e para essa montagem esquemática vamos descobrir o seguinte. Primeiro, a resistência equivalente de tudo. Segundo, a corrente fornecida pela bateria, a corrente total, né, que sai da bateria, atravessa todo o circuito e volta. As correntes e as tensões em cada um dos resistores, muito atentos a essa parte, né, é fundamental para a interpretação de problemas e resoluções de questões. E também as potências elétricas de cada resistor. E, finalmente, qual dos resistores irá aquecer mais em funcionamento? Só olhando para o esquema, você seria capaz de descobrir agora qual resistor vai aquecer mais entre todos esses, né? Então, vamos à resolução. Vamos começar pela letra A resistência equivalente. Esse é o esquema original, né? E vamos analisar parte por parte. Veja só, primeiro a gente identifica aqui uma série. Veja que os resistores R3 e R4 eles serão atravessados pela mesma corrente. Se uma corrente elétrica sai aqui da fonte, né, a gente interpretou o caminho das correntes lá no início. Uma parcela da corrente vai passar por R4 e também por R3, porém serão atravessados pela mesma corrente. Para a gente calcular a resistência equivalente de uma série, basta somar os valores, né? Resistência equivalente da série vai ser R3 mais R4. Portanto, 10 mais 12, logo será 22 ohms. Então, nós vamos repetir esse esquema e vamos trocar esses dois por um de 22. Então, olha ele aqui. Veja que eu repeti todo esse esquema, com a única diferença que eu troquei esses dois resistores por um equivalente aqui circulado em vermelho, né? A gente também poderia ter observado que o R1 e o R2 estavam em paralelo. Os dois terminais direitos se conectam de um lado, os dois terminais esquerdos se conectam do outro. Eu também poderia ter começado por aqui, né? Mas uma vez que a gente tenha feito essa troca, né, dos dois resistores por o equivalente da série, olha o que aconteceu. Agora nós temos três em paralelo, né? Ok? Os três terminais do lado direito se conectam e os três terminais do lado esquerdo também. Então esses três resistores estão em paralelo. Para a gente calcular a resistência equivalente do paralelo, nós usamos essa formulazinha, né? Já que nós temos 3, para fazer de uma vez só, vamos usar a fórmula geral. Como só tem 3, aqui vai ser 1 sobre R3, né? Substituindo os valores, 1 sobre resistência equivalente do paralelo será igual a 1 sobre R1, o R1 é 22, está aqui 1 sobre 22, mais 1 sobre 11, já que o R2 é 11, mais 1 sobre 22 novamente, que é o resistor equivalente da soma lá, né? Que seria o terceiro aqui. Fazendo essa conta, veja bem, eu preciso tirar o MMC, porque de 22 e 11. Então, vamos fazer isso de uma forma muito prática. Vamos multiplicar por 2 o valor de cima e o valor de baixo nessa fração, porque embaixo vai se transformar em 22. Então, todos ficam iguais, está resolvido o problema do mínimo, né? Sendo que eu tenho que multiplicar embaixo e em cima para não alterar a fração, tá? Agora que todos estão sobre 22, 1 sobre R equivalente, é tudo sobre 22, uma só vez. E eu posso somar aqui em cima 1, somado com 1 vezes 2, 2, somado com 1, como nós fizemos aqui embaixo. Prosseguindo, essa soma vai dar 4, né? Então, 1 sobre R equivalente vai ser 4 sobre 22. Invertendo as duas frações, R equivalente sobre 1, 22 sobre 4. Invertendo as duas aqui, nós vamos encontrar que 22 dividido por 4 vai ser 5,5 ohms. Veja bem, não é que eu vou dividir o de baixo pelo de cima, é o de cima pelo de baixo. Mas eu estou falando para vocês que eu virei as frações, né? Virei essa, troquei o de baixo pelo de cima pelo de baixo e troquei a outra também, né? Ou se você quiser, pode fazer mesmo pelos extremos, só que vai dar mais um trabalhinho, né? A resistência equivalente desse paralelo é 5,5.
Bom, agora nós vamos trocar todo esse esquema, sendo que, vamos repetir o diagrama, sendo que no lugar desses 3 nós vamos deixar apenas um. Então, olha ele aqui, ó. Nós temos a fonte de tensão U, que é de 18 volts, né? Temos o resistor R5, e no lugar desses 3, um só equivalente, resistor equivalente do paralelo. Mas se você observar direitinho, o que aconteceu aqui, que apareceu outra série, né? Porque a corrente que atravessa o R5 terá que atravessar o REP. Então, a corrente será a mesma, eles estão em série, e para a gente encontrar a resistência equivalente dos dois, na série é só somar, né? Então, finalmente, nós encontramos a resposta solicitada pela letra A, que diz que a resistência equivalente do circuito todo é igual a 9 ohms. Agora vamos à resolução da letra B. A letra B pede a corrente fornecida pela bateria, ou seja, é a corrente total. Se é a corrente total, então eu peguei o circuito do resistor equivalente, né? Todo aquele esquema tem uma resistência só, que faz o papel de todos os outros, que é o resistor equivalente de valor 9, que nós encontramos agora há pouco, né? E então, através desse esquema, nós temos tensão total, resistência total. Então, eu vou descobrir a corrente total usando a lei de Ohm. Temos o R, que é o R equivalente, temos o U, que é 18. Então, vamos achar o I. Então, 9, que é o R equivalente, é igual a 18, que é o U sobre I, trocando aqui a diagonal, ó. I vai ser 18 por 9, isso quer dizer que a corrente será de 2 amperes. Essa corrente de 2 amperes estará atravessando o circuito inteiro, né? Eu estou apressando um pouco aqui na voz para que a gente consiga ver mais informações, né? E que o tempo não fique tão longo, tá? Mas qualquer coisa, você pausa o vídeo e vai vendo lentamente aí as informações. Para a gente resolver a letra C, essa é uma das mais importantes. Nós queremos saber as tensões em cada resistor, né? Então, olha aí o diagrama quase completo, sendo que eu troquei os dois de série por um equivalente aqui embaixo. Observa aqui, a corrente que sai aqui é a corrente total de 2 amperes, tá? Que a gente acabou de calcular. Então, essa corrente de 2 amperes vai atravessar o R5. Então, sobre o R5, eu tenho, usando a lei de Ohm, né? Meios pelos extremos, U é igual a R vezes I. Então, U5 é R5 vezes I, ou I5. Fazendo essa substituição, a tensão elétrica no resistor de valor 5 será o R5, que vale 3,5, multiplicado pela corrente que passa por ele, que é de 2 amperes. Né? Isso quer dizer que a tensão no resistor de 5 ohms, não, de 3,5 ohms, que é o R5, é de 7 volts. Dos 18 volts da fonte, 7 volts estará sobre o R5, né? Nós temos duas informações sobre o R5 agora. Temos a corrente, 2 amperes, e temos a tensão 7 volts. Porque nós queremos as correntes e as tensões em cada resistor, né? Bom, olha só esses três aqui em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles recebem a mesma tensão, né? Então, dos 18 volts da fonte, se tem 7 no R5, o que sobrar estará nesses três de uma vez só. O mesmo valor para todos. Então, olha só a conta aqui. A tensão no resistor 1 será a mesma no resistor 2, que será a mesma no resistor RES, porque está em paralelo, né? Que será os 18 da fonte, menos os 7 que está no R5. O que sobra é 11 volts. Quer dizer que dos 18 volts, tem 11 volts no R1, 11 volts no R2, 11 volts no RES. Agora que nós sabemos a tensão em cada um deles, vamos calcular a corrente em cada um deles. Usando a mesma lei de Ohm, essa lei aqui, ó, só que eu troquei o R pelo I, né, inverti aqui a diagonal, basta substituir os valores. Olha só, a corrente no resistor 1 será a tensão no resistor 1, que é 11, né, dividido pelo valor de sua resistência, que é 22. Fazendo essa conta, meio ampere. Dos 2 amperes que passa aqui, ó, meio ampere vai passar no R1. Usando a mesma fórmula, substituindo os valores, a corrente que vai passar pelo R2 será a tensão sobre ele, que é 11 volts, dividido por sua resistência, que também é 11. Então, essa corrente aqui será de 1 ampere. Veja só, dos 2 amperes, que chega aqui, ó,
meio sobe e 1 vem para cá, ou seja, 1,5. Sobrou quanto para descer? Sobrou meio, né? Que vai ser exatamente o IE, a corrente no resistor RES. Então é só dividir as tensões, eu chamei de U3 e R3 porque é o terceiro aqui da sequência, né? Então vai ser 11, que todos os três recebem a mesma tensão, já que estão em paralelo, dividido por o valor desse resistor, que é 22, então a corrente também vai ser meio ampere. Ora, somando meio ampere de cima, mais 1 ampere aqui do meio, mais meio aqui de baixo, dá 2. A corrente que saiu, que será a mesma que irá retornar. Bom, nós temos as correntes em cada um deles e temos também a tensão em cada um deles, não é isso? Mas vocês lembram que esse RES é o resultado de uma série, né, que estava lá no circuito original. Para calcular a tensão e a corrente em cada um deles e finalizar a questão da letra C, nós vamos utilizar também a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I, aqui embaixo. Ó. Para U3, a resistência 3, que vale 10, essas duas está substituindo essa, né? Vezes a corrente que passa por ela, que é meio ampere. Então, a gente encontra uma tensão de 5 volts aqui no R3 e, fazendo a mesma coisa para o R4, encontraremos o valor do R4, que é 12, vezes a corrente 4, que é a mesma que atravessa o equivalente, né? Que é meio. Então, fazendo a conta, nós encontraremos 6 volts. Somando 6 volts aqui mais 5, dá os 11 que esse resistor equivalente deles dois recebeu, que é esse valor que a gente encontrou aqui antes, né? Está sendo um pouco rápido, mas você deve anotar o problema e deve ir resolvendo e dando pausa e fazendo comparações com a resolução que nós temos aqui, até que você vai compreendendo melhor, né? Já que eu estou falando um pouco rápido aqui em cada parte, para a gente reduzir o tempo. Bom, vamos agora à letra D, né? A letra D pede a potência elétrica dissipada em cada resistor. Bom, nós temos 3 opções para calcular a potência, né? Que são formulazinhas que a gente já aprendeu há bastante tempo, né? Potência é tensão vezes a corrente, potência é tensão ao quadrado sobre a resistência, ou potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. Eu vou escolher essa primeira porque é mais fácil e é mais prática, né? Em todos os resistores lá do circuito, nós temos a tensão e a corrente, então vai ficar muito fácil, né? Basta substituir tensão 1 e corrente 1, você vai conferir lá nos dados anteriores, e temos a potência 1. Tensão 2 vezes corrente 2 nos dará a potência 2, esses são os valores que vocês devem pausar o vídeo e conferirem lá, né? Potência 3 é tensão 3, que foi de 5 volts, vezes a corrente que atravessa o resistor 3. Potência 4, né? Tensão 4, de 6 volts, vezes a corrente que atravessa esse resistor, 3 watts, também potência 5, da mesma forma. São 5 resistores no total, né? Vamos dar uma olhadinha lá no esquema. Olha só aqui o esquema. Você viu lá no início o caminho das correntes, né? Veja que aqui, ó, nós temos valores de corrente. O resistor que é atravessado pela maior quantidade de corrente é o R5. A corrente toda que sai da fonte, 2 amperes, ó, passa por ele. Se a maior corrente passa por ele, os efeitos da corrente serão mais intensos nele, né? Então essa corrente vai dividindo. Aqui passa pelo R1 é apenas meio ampere. Aqui passa pelo R2. Tem uma falhazinha aqui também, pessoal. Bom, isso foi a velocidade com que as informações foram anotadas aqui, mas tem uma falhazinha aqui, que eu estou falando aqui agora, que você, quando estiver anotando, faça a correção, tá? A corrente que passa nesse resistor aqui do meio é 1 ampere. Aqui passa pelo de cima é meio ampere e aqui por baixo meio ampere. Mas aqui passa em R2 é 1 ampere. Então essa corrente I2 não é 0,5, é 1, né? É 1, então fica 11 vezes 1, aqui é 11 watts, tá? Corrijam aí nas anotações de vocês que a potência 2 é de 11 watts ou 11 watts, tá bom? E
mas a maior continua sendo 14 watts aqui no resistor R5, né? Que é atravessado por uma corrente mais intensa. Bom, enfim, essas são as potências, corrigindo isso aí, né? Qual dos resistores aquecerá mais em funcionamento? É a última das perguntas. Bom, quem dissipa maior potência aquece mais, porque a potência diz a velocidade com que um tipo de energia é transformada em outro tipo, né? Então, a energia elétrica aqui está sendo transformada em calor nos resistores. E o efeito da corrente elétrica, que é o efeito Joule, ele é mais intenso, onde a potência é mais intensa, né? Portanto, de todos, a potência maior é 14 watts, que é no R5. Então, a resposta será o resistor R5, que irá dissipar maior potência, que vai aquecer mais, já que ele é atravessado pela maior quantidade de corrente, né? Como nós vimos aí, a potência de 14 watts. Bem, meus amigos, nós finalizamos aqui essa videoaula, né? Eu falei um pouco rápido dessa vez, ficou um pouco corrido na intenção de diminuir o tempo do vídeo, né? Mas eu também não queria excluir nenhuma das informações. Mas para efeito de estudo, vocês devem realmente pausar, assistir mais uma vez, né? E como sempre, aqui seguem os meus votos de muito sucesso para vocês nos estudos, tá certo? Façam acontecer um amanhã de uma forma melhor, adquirindo conhecimentos, né? Cada vez mais. E para quem está revisando para o Enem, meus votos de muito sucesso também no Enem. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula.